A Rádio Ceará News apresenta Agora Cearense, diálogos com Catarina Rocha Monte. Um programa sobre filosofia, política e espiritualidade. Agora Cearense, com Catarina Rocha Monte. Boa tarde, pessoal. Hoje o nosso convidado é o professor Manuel Bosco de Almeida. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Professor Bosco, ele é PhD em Economia, é professor do CAEM, Programa de Pós-Graduação em Economia da UFC, e também é coordenador do Grupo de Estudos Ordem Espontânea, né? Professor, eu queria começar por esse grupo de estudos, né, que o senhor coordena. Queria que o senhor falasse um pouquinho das atividades que o senhor leva lá nesse grupo e também falasse um pouquinho para a gente do significado dessa expressão ordem espontânea dentro do liberalismo, né? Ela é uma expressão muito usada. Eu queria entender o que é que ela significa. Falar sobre a ordem espontânea é fácil, falar a segunda é mais difícil. Vamos falar pela última. Bom, essa atividade de ordem espontânea nasceu de um curso que nós estávamos dando, eu e dois colegas, sobre escola austríaca, né? E aí um dos alunos, já no final do curso, sugeriu o seminário, né? E montamos esse seminário, há 2 anos atrás. Então a ideia qual é? A ideia básica é transmitir aos alunos e o público em geral, embora hoje esteja muito restrito aos alunos, né? Os princípios liberais, o que significa liberalismo, e tentar mostrar para ele também que o liberalismo é uma opção muito melhor do que o socialismo. Ou seja, a ordem espontânea, além de divulgar as ideias liberais, ela tenta também ou critica também alguns postulados básicos do marxismo. E o objetivo nosso é incorporar mais gente a esse programa, inclusive área do setor produtivo, se Deus quiser, e cada vez mais enriquecê-lo, trazendo as questões para a economia brasileira. Ou seja, passar de uma fase de conteúdo acadêmico, filosófico, para experiências práticas. O que está ocorrendo na economia e relacionar isso com o liberalismo. Então, esse é o nosso objetivo, né? Então, estamos com 2 anos e criamos um site agora do grupo, vamos divulgar agora esse semestre, ainda esse semestre. Já está pronto, já foi autorizado pela UFC. E criamos também um curso de ouvintes para alunos e vamos mantê-lo no ano que vem. Atualmente, por exemplo, estamos discutindo o livro do Mises, A Mentalidade Anticapitalista. Então, de 15 em 15 dias, nós reunimos lá no CAEM e discutimos por 2 horas o capítulo desse livro. Espero terminá-lo ainda, antes do fim do semestre. Certo, professor. Então, ainda um pouco sobre essa questão da ordem espontânea, né? Sobre o significado mais teórico, né? mais conceitual dessa expressão. O senhor disse que um dos escopos desse grupo é mostrar, de certa forma, as qualidades do liberalismo e se contrapor, ou seja, mostrar que o liberalismo seria uma opção melhor do que o socialismo, né? Então, o socialismo a gente entende como uma tentativa de planificação da economia, né? E essa expressão ordem espontânea tem a ver com uma crítica a isso, a ideia de que a economia ela se enriquece mais, ela traz mais benefícios quando ela é deixada na sua espontaneidade natural, né? O senhor poderia explicar um pouquinho melhor para a gente isso? Para começar, tentar deixar isso bem de uma maneira mais simples, vamos pensar no mercado. Nós vivemos numa economia de mercado, de livre mercado. Então, toda a economia brasileira, toda a economia ocidental, hoje em dia praticamente a economia do mundo todo, inclusive China, está praticamente uma economia de mercado em grande parte. O que significa isso?
significa que nós temos produtores e consumidores de outro. Produtores de serviços, consumidores de produtos e serviços do outro lado. Então, na base disso está um conceito extremamente importante, que é a liberdade. E por que a liberdade é importante? Porque o empresário, seja ele bilionário, grande empresário, ou seja um pequeno empresário de um pequeno bar, ele terá liberdade de criar o seu negócio. Claro, ele vai obedecer certas regras, está entendendo, da prefeitura, algumas coisas, mas fora disso, ele vai lá, cria em função do seu interesse e da sua perspectiva de gerar algo e ter lucro. E o consumidor, por outro lado, ele tem a liberdade de comprar aquilo que ele deseja. Eu sempre dou o exemplo para os alunos: você vai num shopping center, tem uma blusa bonita, outra bonita, você quer comprar as três, não pode. É caro. Você vai fazer escolha por uma ou duas delas. Essa é a sua escolha, é a sua liberdade. Está entendendo? Então, esse mercado, ele funciona baseado nessa liberdade de escolha dos dois setores, produtores e consumidores. Então, isso aí, por outro lado, leva a uma outra questão muito importante no liberalismo, principalmente do lado dos produtores. Qual é? O direito de propriedade. Então, eu tenho a liberdade e eu tenho o direito de propriedade. Por quê? Então, para o liberalismo, esses dois elementos são vitais, básicos. Porque como que o empresário irá investir dinheiro, trabalhar, etc., se aquilo que ele produz não é dele? Está entendendo? Então, ele tem isso aí. Então, aí você tem a liberdade, ele vai, constrói. Então, você vê patrimônios, de repente, começa como isto aqui que nós estamos vendo hoje, de repente, daqui a 10 anos, está lá tomando conta, está competindo com a Globo. Está entendendo? Isso é deles, é um trabalho deles. Eles estão correndo riscos, estão trabalhando. E, por outro lado, eles vão contratar trabalhadores para trabalhar com eles. Bom, então o que ocorre? É que nós estamos numa economia de mercado realizando trocas diárias, bilhões de trocas. A economia se move através de trocas, das menores às maiores. E tudo isso no mercado, ele basicamente se realiza através de sinalizações econômicas dadas pelo sistema de preços relativos. Então, você compra aquilo que é mais barato do que isto aqui que é mais caro. Está entendendo? E isso é a escolha individual da pessoa. E essa escolha individual tem que ser voluntária. Que aí vem outro princípio liberal: nenhuma coerção sobre o indivíduo. Ok? Bom, então, o que ocorre? Nós temos bilhões de transações diárias, em todos os setores. Como coordenar tudo isso? Aí surgem dois métodos. Um método é o planejamento. Então, eu vou tentar planejar tudo com antecipação, dizer: eu vou produzir tanto disso, tanto daquilo, vou distribuir isso para lá, distribuir isso para lá, tudo planejado. Está entendendo? Isso é economia planejada, centralizada. Então, exige uma equipe técnica, um cientificismo enorme para dizer: eu sei tudo, eu sei o que ele quer, o que você quer, o que ela quer, eu sei tudo, eu vou planejar. No mercado, nada disso. Então, você tem milhões de ações que espontaneamente vão ocorrendo e vão se casando. O produtor produz e vende, tem lucro. O outro, às vezes, produz, o produto que ele faz não satisfaz o consumidor, não vende. Ele vai ter que mudar a sua linha de produção, ou baixar seu preço,
Está entendendo? Então, e isso é uma forma espontânea que vai sendo criado, e essa questão, esse conceito mercado, ele pode ter, por exemplo, você tem aqui, vamos pegar um mercado, uma feira, em qualquer cidade do mundo tem uma feira. É um mercado. Todo mundo vai lá porque quer, ninguém é obrigado. Os vendedores vão lá porque vão atrás de consumidores, eles vão comprar lá na Ceasa, atrás, tudinho. Tudo isso é feito se não tem ninguém mandando eles fazer. Não há uma direção, há uma espontaneidade na ação deles. E essa espontaneidade de ambos os lados, produtor, consumidor, ambos buscam os seus interesses. Legal. Então, assim, a gente pode resumir essa economia de mercado, né, a partir da fala do senhor mesmo, como sendo algo que teria a ver com propriedade privada, liberdade individual, trocas voluntárias e também com o Estado de Direito que precisa reger os contratos Por trás disso tem esse arcabouço institucional, que é o Estado de Direito, a legislação, o respeito ao contrato, o respeito à propriedade, etc. Uhum. Entendeu? E a questão que eu faço é a seguinte, levando em conta essas características, né, elencadas de uma economia de mercado, propriedade privada, liberdade individual, trocas voluntárias e Estado de Direito, a gente pode considerar que o Brasil é efetivamente uma economia de mercado em sentido pleno ou nós falhamos em alguns desses itens? Não, a economia de mercado em sentido pleno, na realidade, não existe. Nem os Estados Unidos têm uma economia de mercado nesse sentido pleno. Embora seja, eu acredito, a economia mais próxima de uma economia de mercado. Porque nós temos sempre a interferência do governo, inclusive nos Estados Unidos, e essa interferência subiu muito e sobe muito quando os governos democratas estão no poder. Está entendendo? E aí, já aqui no Brasil é a mesma coisa. Então, nós passamos por um crescimento muito grande do poder do Estado, a intervenção econômica do Estado, tanto no governo militar, na época do Kaiser, por exemplo, e agora com o governo petista e principalmente com Lula. Então é o poder do Estado aumentando, ele interferindo, ele interfere de duas maneiras mais ou menos, ele interfere produzindo, ele transforma-se, ele sai da sua função de governo para ser um produtor, entendendo? Por exemplo, Petrobras é uma empresa do Estado, então isso é uma intervenção da economia, do governo na economia. Mas, por outro lado, nós temos no Brasil, no geral, eu poderia dizer que a economia é predominantemente uma economia de mercado. Nós temos essa economia. Tem várias questões, como as empresas estatais, excessos de regulações, excessos de intervenção, que agora vamos esperar que diminua isso. Mas, no geral, nós caminhamos e temos já há muitos anos uma economia de mercado. Agora que nós precisamos de uma economia de mercado melhor e maior. E isso implica a redução da intervenção, a interferência do Estado na economia. Ok. Professor, do ponto de vista de um código ético geral e compreensivo para a sociedade, o capitalismo seria neutro, ou seja, o capitalismo não tem nada a dizer sobre o que um indivíduo deve fazer com sua liberdade, cabendo ao próprio indivíduo suas decisões éticas. O liberalismo econômico, no entanto, insere-se na visão de um mundo liberal num sentido mais amplo, estando vinculado, por exemplo, ao liberalismo político, que enxerga na tolerância, por exemplo, um dos valores principais a serem defendidos e difundidos. Quais são os valores, afinal, que sustentam o liberalismo? E que valores um liberal precisaria defender para se dizer liberal? Bom, primeiro, liberdade. Segundo, o direito de propriedade. Terceiro, já definido por Locke, tolerância. A tolerância religiosa, por exemplo, foi defendida, inclusive Locke tem um tratado só sobre isso, tolerância. Está entendendo? Então, o liberal defende o direito de qualquer um ter a sua religião, o seu crédito, e até
desempenhar os seus costumes, a maneira como ele quiser, dentro de um certo limite. Por quê? E aí, por exemplo, Milton Friedman faz uma distinção interessante. Nessa relação de economia de mercado com o indivíduo, com a sociedade, nós temos, ele divide em duas, né? Um aspecto moral e um aspecto ético. O aspecto ético, o Milton Friedman, e eu acho que todos os liberais dizem e defendem, não temos nada a dizer sobre isso. Isso é um comportamento do indivíduo. É ele que vai gerir a sua ética. É o indivíduo que tem a sua ética. Então, eu dentro da minha casa, eu tenho o meu comportamento. Fora da minha casa, eu tenho outro comportamento. Por quê? Fora da minha casa, eu estou em relação com o próximo. E aí já é uma questão de moralidade. Aí eu estou fazendo bem ou estou fazendo mal ao próximo. A questão do capitalismo é que ele é acusado de ser amoral, às vezes imoral, opressor, extremamente egoísta, não se preocupa com pobreza, etc, etc. Isso é falso. Por quê? É o capital que cria riqueza, é o capital que cria trabalho, é o capital que produz. Tudo isso que nós temos nessa mesa, essa tecnologia, quem foi que produziu? Isto beneficia ou prejudica a sociedade? Os remédios que eu tomo beneficiam ou não beneficiam a sociedade? As máquinas modernas de tomografia, técnicas cirúrgicas e por aí, tudo isso é produzido pela economia do mercado. Entendeu? A questão é o seguinte, o que está por trás disso é dizer que o trabalhador é explorado, é a teoria do Marx, da exploração do trabalhador, do salário de subsistência, etc, etc. Mas, no fundo, a tese liberal é que o capitalismo é moral e ele traz benefícios para a sociedade. E eu vou mais longe, se isso não fosse verdadeiro, o capitalismo não existiria mais. Ok. Deixa eu tentar explicar uma dúvida, assim, para tentar formular a pergunta, que é uma coisa até que me inquieta um pouco, que eu já trabalhei em alguns textos. Eu escuto muitas críticas de conservadores ao liberalismo no sentido dessa neutralidade de valores, né? E quando a gente diz assim, o liberalismo, ele... Que zoada é essa, mas tem tipo um sininho aí. Desliguei. Essa neutralidade de valores teria a ver também com o fato de que a gente vive numa democracia, num ambiente de tolerância, e a gente tolera todas as diversidades de religiões e de formas de vida. Só que tem algumas formas de vida que, de certa forma, são incompatíveis com o próprio princípio de tolerância. Como as democracias liberais, elas são tolerantes, então elas toleram no seu bojo formas de vida potencialmente destrutivas. Um exemplo é a própria defesa de doutrina, de ideologia comunista dentro das universidades. Olha, o comunismo ele é o contrário da liberdade. Só que no nosso ambiente, por exemplo, acadêmico, é a doutrina mais aclamada, mais defendida, mais difundida. Como nós somos pessoas tolerantes, por exemplo, nós abrimos a porta para a imigração, o que é louvável, que eu acho que deve ser feito, mas a gente traz também para o nosso seio de democracia ocidental posturas belicosas e beligerantes, como a dos radicais islâmicos, que querem impor a Sharia no lugar da nossa própria democracia. Então, talvez seja o caso de trazer à consciência o fato de que o liberalismo ele foi possível dentro de uma visão de mundo cristã. Que a visão de mundo cristã, ela traz essa ideia de tolerância, ela traz essa ideia de fraternidade. Então, a minha questão será que existe efetivamente essa neutralidade de valores, ou o liberalismo, para subsistir, ele precisa de uma determinada cosmovisão, que é a visão cristã, no seio da qual ele se constituiu? Ela é fundamental, a visão cristã, tanto assim que o liberalismo, o capitalismo surgiu no mundo ocidental, não foi em outros países.
E hoje, apesar de vários avanços, até hoje a penetração do capitalismo em muitos países é muito restrita. Mas a questão é o seguinte, a tolerância, por exemplo, o caso da universidade, isso aí não tem nada a ver com liberalismo, porque isso aí é antiliberal. Nós não queremos isso. O problema é que o poder está na mão dos que não são liberais. Está entendendo? Então tudo foi construído e está sendo construído para penetrar nas universidades, aparelhar todas as instituições públicas do Brasil. Então isso é um ato antiliberal. Não tem nada a ver com isso aí, está entendendo? Eu, na minha história de universidade, nunca vi ninguém criticar um marxista. A não ser que ele ultrapasse os seus limites. Está entendendo? Então você tem a sua liberdade. Agora, o que eles fazem é justamente abusar disso e ter um apoio institucional, um aparelho do Estado protegendo-os, como nós estávamos conversando, a questão do STF proibir a ação da polícia nas universidades sob o pretexto de que isso aqui não era liberdade de ensino. Porque a gente estava até falando sobre o Estado de Direito, Exatamente. né, professor? Então, assim, a gente tem dentro de uma democracia liberal a possibilidade de, em se sentindo prejudicado na nossa liberdade, buscar Exatamente. a justiça. Porque, por exemplo, nesse caso não é liberdade, é licenciosidade. Nós não vamos combinar ou confundir as duas coisas. Mas a esquerda faz questão de confundir as duas coisas, porque eles praticam a segunda e não a primeira. E sai na mídia que a licenciosidade dele é liberdade, e não é. Está entendendo? Então, isso é um ponto. E isso traz um outro problema, Catarina, que é muito sério na democracia, que o Popper chamou de o paradoxo da liberdade. E esse paradoxo da liberdade foi enxergado muito bem pelos marxistas, principalmente Engels e Lenin. Ou seja, eu tenho que aproveitar a liberdade que eu tenho, que eles me dão para destruí-los. E toda a tática de esquerda é usar isso ao máximo. Distorce, inclusive, o conceito de liberdade, a sua operacionalização, porque tudo para ele é ingerência da liberdade. Lula está preso, mas ele não roubou, então isso aí é contra a liberdade, etc, etc, etc. Mas pode reparar que todo o trabalho de arregimentação é um trabalho de aproveitamento e aprofundamento da tática de usar as instituições democráticas para destruí-las. Analogamente, na área sindical, grande parte dos sindicatos fazem a mesma coisa com a área produtiva e empresarial. Tenho que puxar até o limite. Porque, no fundo, o que esse pessoal quer? É o fim do capitalismo, ponto. Quem pensar diferente está sonhando. Entendeu? Então, isso é um problema sério que nós temos. Então, eu não posso ser liberal e deixar você fazer o que quiser. É a mesma questão dessa questão de porte de arma. Eu gostei muito da posição do Olavo Carvalho nesse debate que ele teve com o jornalista da Carta Capital. Olha, o fato de eu ter arma não quer dizer que eu vou matar ninguém. Eu tenho para me defender. E a interpretação do lado de lá é que eu tenho para matar. Entendeu? Então se cria toda uma ideia falsa. Então a coisa está tão deturpada que quando um deputado, um senador defende o porte de arma, é a bancada da bala. Ou seja, nós temos uma bancada de assassinos no Congresso. Está entendendo? É a mesma coisa que nós estamos vivendo. E isso eu falo e repito e insisto. Nós precisamos tomar consciência disso, que isso não é espontâneo. Exatamente. É incrível a capacidade que eles têm de inverter a própria definição das coisas, né? A noção de liberdade mesmo para
em uma perspectiva liberal, ela está muito relacionada com a lei, né? Com a lei e com responsabilidade. Com responsabilidade, com o dever. Se a gente pega, por exemplo, o próprio Kant, nunca que um filósofo como Kant iria considerar a liberdade como você fazer aquilo que lhe dá na veneta, você seguir os seus próprios desejos. Na verdade, você tanto mais livre quanto mais age por dever, né, em consonância com a sua consciência moral. Que isso aí, por exemplo, é o fundamento da lei, da lei de ouro do judaísmo. Exatamente. Que é o segundo mandamento. Lei essa que está em toda religião do mundo. A regra de ouro da moralidade, né? Entendeu? Então, por que essa lei está aí? Porque ela é básica para a convivência social. Na hora que eu transgrido isso, nós voltamos àquilo que o Locke chama, o Hobbes chama, de estado natural. Exatamente. Bom, alguns autores defendem que sem uma ampla liberdade econômica não se mantém as liberdades políticas. Como o senhor entende essa relação, né, entre o mercado e a liberdade? O senhor podia explicar melhor, tanto para mim como para os ouvintes, essa relação entre mercado e liberdade? Vou tentar. Olha, Locke é muito preciso nisso. Ele faz o seguinte, olha, sem propriedade não há liberdade. Essa é uma verdade fundamental. Por quê? A propriedade consegue fazer o indivíduo livre. Ele é dono das suas coisas. No conceito de liberdade e de propriedade existe uma definição, existe algo implícito de que cada indivíduo ele tem como se fosse uma redoma que o cerca, que aquilo é dele e ninguém pode mexer. A mesma coisa com os empresários. E quando você tem um capitalismo fluente, um capitalismo forte, o Estado é menor. E quanto mais Estado, menor a liberdade. Ponto. Porque o mecanismo do Estado, ele não para de crescer. O Estado cresce um atrás do outro, é repartição, é povo, é ministério, todo mundo cresce, está entendendo? E quando você tira o poder econômico do Estado, e ele fica com um poder político, legal, essa coisa toda, ele tem um poder aqui, mas eu tenho um outro poder aqui de lá de cá. E quando o Estado entra e domina isso, ou diretamente, através de estatais, ou coopta rede de televisão, mídias, bancos, etc., etc., ele tem um poder gigantesco e massacra todo o indivíduo. E a nossa liberdade é restringida. Está entendendo? Então, não tem como você dissociar propriedade e liberdade. Por mais que a gente tenha dito no começo do programa que no Brasil existe uma economia de mercado, né? Mas se a gente for ver o que aconteceu nesses tempos de governo do PT, essa relação promíscua entre o Estado e determinadas empresas, né, que veio à tona aí através da Lava Jato, a gente vê que na verdade essa dinâmica que seria importante para a economia, ela estava sendo atravancada, atrapalhada e prejudicada, né? Sufocada. E aí o Estado passa a ter seus escolhidos. E esses escolhidos adoram, porque o empresariado brasileiro, na época Lula, Dilma, adoraram. Adoraram. Até vir o Lava Jato, que quase destrói uma Odebrecht, destrói uma Gutierrez, etc., etc. Eram empresas gigantescas que se fizeram praticamente da noite para o dia. Com que? Dinheiro do governo. Entendeu? Então, na realidade, você vê que não precisa hoje, não precisa ser o governo ser o proprietário. Ele tem uma maneira de cooptar tudo isso. E isso chama-se um poder de Estado que está próximo de uma tirania. Exatamente. Falando, já que a gente entrou nesse assunto, né, da política, e até para encerrar, né, eu sei que foi um pouco rápido hoje, mas como é que o senhor está vendo a política, né, essa nova movimentação, essa eleição aí do Bolsonaro,
Eu sei que o Bolsonaro não é propriamente um candidato liberal, mas ele foi apoiado por alguns liberais. Ele tem um economista ao lado dele bem alinhado com essas posições. Então, como é que o senhor vê isso? O senhor está otimista? Acha que a gente vai entrar aí numa nova fase, vai conseguir tirar o prejuízo das décadas aí de PT? Olha, eu estou esperançoso. Agora, é ilusão pensar que ele vai fazer tudo o que quer e vai fazer rapidamente. Não vai. Por quê? Os obstáculos são imensos. Nós já tivemos uma demonstração disso agora com a aprovação do salário dos ministros. Absurdo, através né? de um jogo horroroso dentro do Senado pelo Eunício de Oliveira. Não foi nem a questão de aprovar, que já é ruim, mas a maneira como. Então, todas as forças estão se articulando para impedir que eles façam um bom governo. Essa é a minha opinião. Porque um bom governo de Bolsonaro significa um segundo mandato, provavelmente. E aí nós teríamos tempo de limpar o terreno, que está muito sujo. Mas ele nem começou ainda e a resistência já está a postos, né? Imensa. Já está todo mundo fazendo manifestação contra. Não mudou a postura da mídia, não mudou a postura da Folha de São Paulo, não mudou nada, continua a mesma coisa. Isso eu acho uma coisa assim tão prejudicial ao país, porque não há um voto de confiança, não há um voto de esperança por parte desse pessoal que perdeu, né? Na verdade, você pinta um quadro inexistente de um avanço do fascismo no Brasil, faz um drama, ninguém solta a mão de ninguém, faz aquele teatro que está se tornando típico, né? E aí vai para manifestações, tudo, e o cara nem assumiu ainda, então você já mostra uma má vontade em relação a qualquer coisa que possa vir, né? E isso dificulta um pouco. Mas enfim, né? Vamos ver como é que a gente vai conseguir sair dessa, né, professor? Agora, felizmente, ele até agora está fazendo boas escolhas, né, ministeriais, e é preciso que faça, né? E tem que ter muito tato para lidar com o Congresso, lidar com os políticos, porque realmente não é fácil, né? Porque nós não estamos num processo revolucionário, é num processo democrático. Exatamente, é isso, a questão é essa, né? Que ele foi um candidato que foi eleito pela maioria, né? Foi eleito pela maioria da população. Exatamente. Enfim, pois, professor, eu acho que era isso, né? Eu agradeço imensamente a sua participação. Queria dizer que o professor Bosco, ele está à frente de um grupo de estudo, que eu já falei, chamado Ordem Espontânea, que acontece toda sexta-feira, às 14 horas. 14 às 16 horas. No local na Faculdade de Economia. Na Faculdade de Economia. Então, ele é aberto, professor? Aberto ao público, né? Então, geral. Nossa próxima palestra vai ser no dia 23, que vai ser a de encerramento, e o palestrante é o Rodrigo Marinho. Olha aí, que bacana. Pronto, e no próximo ano eu estarei lá novamente, que o professor já me convidou, e eu faço questão... Várias vezes, né? Eu faço questão de aparecer lá, porque eu acho fantástico, assim, essas iniciativas, né? Porque a gente sabe que a universidade, ela ainda está muito capenga, assim, na questão de trazer essas visões mais, eu diria, mais reais, mais lúcidas, né? Acerca da nossa sociedade, acerca da economia. Mas aos poucos a gente vai ganhando terreno, lá, né? É isso aí. Professor, muito obrigada a todo mundo que acompanhou aqui, e até o nosso próximo encontro. Obrigado a você pelo convite. Pronto. E aí, Mayra? Fechou, hein? Passei no teste ou não passei? Claro, o senhor é o concurso, já está aprovado. Aquele ali é o que parece na tele. Ali é o site. É o site que você entra, aí tem, tá vendo? Notícias, etc. Você ouviu Ágora Cearense. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse